Olá, me chamo Raiane dos Santos Silva. O título do meu trabalho é Avaliação da adição de aditivos acidificantes e fitogênicos na dieta no desempenho e rendimento de carcaça de frangos de corte desafiados com média, sob a orientação do professor Dr. Fernando Guilherme Perazzo Costa. Os ODS no qual meu trabalho está vinculado são o 9º e o 12º. Uma das maneiras de se obter os melhores índices na produção de frangos de corte é através da utilização dos aditivos promotores de crescimento na dieta. Porém, o uso inadequado ele pode resultar em problemas secundários ao bem-estar do homem. Com isto, com a pressão dos consumidores de carne de frango, ocorreu a proibição do uso de antibióticos como promotores de crescimento, isto por parte de alguns países, como é o caso da União Europeia, levando à necessidade de desenvolver alternativas para a substituição dos antibióticos, como os ácidos orgânicos e os óleos essenciais, visando manter os mesmos níveis de produção e a mesma eficiência proporcionada por eles. Os ácidos orgânicos eles são uma alternativa válida por terem a capacidade de reduzir as bactérias patogênicas e aumentar a digestibilidade de nutrientes, como é o caso do butirato de sódio, que ele é eficaz contra bactérias gram-negativas. A utilização conjunta de óleos essenciais e butirato de sódio é uma alternativa efetiva para substituir os antimicrobianos, através da modulação da microbiota intestinal, sistema imune e a função da barreira intestinal. Sabemos que os ácidos orgânicos e os óleos essenciais, separadamente utilizados na dieta de frangos de corte, ele aumenta a eficiência de produção. Porém, usando os dois em conjunto, ainda são poucos os relatos na literatura, havendo uma necessidade de mais pesquisas. Com isto, objetivou-se avaliar o efeito da adição de butirato de sódio microencapsulado em associação com a mistura dos óleos de orégano, de tomilho e de canela na dieta de frangos de corte desafiados com média. O experimento foi desenvolvido no módulo de avicultura do Departamento de Zootecnia, Campus 2, Areia, PB, no qual foram utilizados 1.408 pintinhos machos cobre, em um esquema fatorial composto por 8 tratamentos, 8 repetições e 22 aves em cada unidade experimental. As aves foram alojadas em um galpão convencional. Cada unidade experimental era composta por um comedouro do tipo tubular, de 25 kg, e um bebedouro do tipo pendular. Foi fornecido água e ração à vontade. Os tratamentos foram compostos por duas dietas, controle negativo e controle positivo, em um esquema fatorial 2x3, com e sem suplementação de aditivo fitogênico, 3 níveis de butirato de sódio microencapsulado 30%, e o desafio sanitário foi realizado com a vacina atenuada contra a coccidiose, a Biocurcivet. As rações elas eram isonutritivas e isoenergéticas, no qual foram divididas em 4 fases: a inicial, de 1 a 7 dias, a de crescimento 1, que foi de 8 a 21 dias, a de crescimento 2, de 22 a 35 dias, e a final de 36 a 43 dias. Os parâmetros avaliados foram o desempenho produtivo, no qual envolveu peso corporal, ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar. Também foi avaliado o rendimento de carcaça e cortes. Foi realizada a análise estatística, no qual os dados foram submetidos ao software SAS ao nível de 5% de significância, e as médias significativas foi aplicado o teste de Tuque ao nível de 5% de significância. Como podemos observar na tabela 1, desempenho de frangos de corte de 1 a 7 dias, não ocorreu nenhum efeito significativo nos dados avaliados. Tabela 2, sobre o desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias. Como podemos observar, também não ocorreu nenhum efeito significativo sobre os parâmetros avaliados. Tabela 3, sobre o desempenho de frangos de corte de 1 a 35 dias. Como podemos observar, também não apresentou nenhum efeito significativo sobre os parâmetros avaliados. Tabela 4, sobre o rendimento de carcaça de frangos de corte aos 42 dias de idade. Como podemos observar, também não apresentou nenhum efeito significativo. Esses resultados eles são semelhantes com alguns encontrados na literatura, como é o caso do Di Pasquale e colaboradores de 2014, na qual, quando ele utilizou ácidos orgânicos e óleos essenciais, ele também não observou nenhum efeito significativo. Porém, eles diferem de outros encontrados na literatura, como é o caso de Hernandes e colaboradores de 2004, no qual ele observou um bom desempenho de aves aos 35 dias de idade com dietas suplementadas com óleo essencial. Sabemos que os melhores resultados de desempenho e de digestibilidade eles são expressos principalmente quando a adição de aditivos fitogênicos em rações de frangos de corte ela ocorre em condições de desafio sanitário. Porém, como podemos observar, no presente trabalho,
não houve diferença entre os tratamentos, mesmo utilizando-se de desafios, podendo estar relacionado com as boas condições sanitárias em que os animais foram criados. As variações nos efeitos dos aditivos fitogênicos podem estar relacionadas também com as diferenças entre as espécies de plantas utilizadas, ou seja, o tempo de colheita, a tecnologia de produção e até mesmo a interação entre os aditivos e os componentes da dieta. Com isto, conclui-se que, apesar dos resultados do presente trabalho não demonstrarem diferenças no desempenho e no rendimento de carcaça de frango de corte, ressalta-se a importância de novas pesquisas para que a determinação de aspectos importantes tais como efeitos da combinação de aditivos, toxicidade, eficácia no desempenho dos animais, custo-benefício e principalmente em condições de desafio sanitário para que a mistura de butirato de sódio com óleos essenciais utilizada possa expressar seu potencial nos animais. Aqui estão meus agradecimentos à Propesc, ao UFPB, ao CNPq e a todos que fazem parte do grupo de estudo JETA. Meu muito obrigado pela colaboração no desenvolvimento desse projeto.